Bom dia, gente. Vamos hoje conversar sobre tradução. Vamos dar mais algumas informações sobre o processo de tradução e vamos destacar o papel de uma enzima fundamental na síntese de proteína chamada aminoácido tRNA sintetase. Então, o assunto hoje é tradução, ou seja, síntese, produção de proteína. Então, tradução em biologia molecular é sinônimo de síntese de proteína, de produção ribossomal de proteína. O ribossomo é a fábrica celular de proteína. Então, quando a gente falar de tradução, já pensem, síntese de proteína, um processo que ocorre no ribossomo, tá bom? Agora, fazendo um resumo bem rápido do que a gente já discutiu, se a gente vem aqui, DNA, mRNA, proteína. Esse é o fluxo de informação que a gente já discutiu várias vezes. E aqui nesse ponto ocorre uma troca. Proteína é uma sequência de aminoácidos, então monômero da proteína é o aminoácido. A gente fala que uma proteína é um polímero de aminoácidos. O mRNA e o DNA, né, é uma sequência de nucleotídeos. No caso do RNA, ribonucleotídeos. A gente diz que a síntese de proteína é uma tradução, é motivado pelo fato de haver uma troca na natureza do símbolo. Deixa de ser nucleotídeo, passa a ser aminoácido. Mas a sequência dos aminoácidos obedece à sequência de nucleotídeos do mRNA. Então, houve uma mudança na linguagem, no símbolo, mas a informação é uma informação relacionada. Isso é muito semelhante ao processo de tradução, né? Tradução de um texto de português para inglês, de inglês para espanhol, etc, etc, etc. A gente tenta sempre manter a natureza da informação, né? Apesar dos símbolos, né? Das regras, das convenções mudarem. Então, nesse processo de tradução, de síntese de proteína, tem que haver uma relação entre códon, ou sequência de 3 resíduos presentes no mRNA, e o aminoácido que esse códon determina. Ou seja, se um códon determina o surgimento de um certo aminoácido numa certa posição na proteína, tem que existir uma relação entre códon e aminoácido. Essa relação de códon e aminoácido se estabelece através de uma molécula adaptadora que carrega o anticódon. Então, o anticódon, ele estabelece uma relação com o códon. Essa relação é do tipo pareamento de bases nitrogenadas. E o anticódon tem uma relação com o aminoácido. Então, e esse anticódon aqui, ele está presente no RNA adaptador. ou
RNA de transferência, que a gente abrevia como tRNA. Bem, tudo isso aqui a gente já tinha visto. Eu só estou no aquecimento. Tá certo? Então, tudo isso aqui a gente já tinha visto. Não existe nenhuma relação direta de complementariedade de superfícies e cargas entre aminoácido e códon. Quem estabelece ou cria essa relação é o RNA adaptador, que tem a capacidade de interagir de modo não covalente com o códon e tem a capacidade de interagir de modo covalente com o aminoácido. Então, o RNA adaptador, ele estabelece uma relação antes inexistente entre códon e aminoácido. Ok? E dessa maneira, traz o aminoácido para o RNA mensageiro. Então, o RNA adaptador é o que a gente vai agora analisar com um pouquinho mais de detalhe. Tudo isso para a gente se aproximar ao assunto da aula de hoje, que é a aminoacil-tRNA sintetase. Tudo isso aqui é uma breve introdução. Então, os RNAs adaptadores são abreviados por tRNA, RNA de transferência, RNA transportador, mas o melhor nome é RNA adaptador, porque dá a ideia do que de fato ele faz. Eles são RNAs de aproximadamente 80 nucleotídeos. E eles têm uma semelhança estrutural muito grande entre eles. Existem vários RNAs adaptadores diferentes nas nossas células. Mas a semelhança estrutural, começando pelo próprio tamanho, esse aqui é um tamanho típico de procarioto, o de eucarioto não diferencia muito, existe uma semelhança muito grande estrutural entre todos os tipos de RNA adaptador. Todos esses RNAs adaptadores, eles, apesar de serem RNAs fita simples, então você tem uma extremidade 5' e uma extremidade 3'. É uma fita única, tá certo? Mas essa fita se dobra e estabelece interações, tipos, pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, de maneira que surgem duplas fitas, mas não porque existem duas fitas separadas, 5', 3', 3', 5'. Existe uma fita única, uma extremidade 5', uma extremidade 3', que se dobra e encontra regiões complementares. Dentro, eu diria que é um pareamento intramolecular, porque é uma molécula única, uma fita única. E isso acontece com todos os RNAs de transferência. Eles não são, apesar de serem fitas simples, eles não estão esticados, como é a maneira que a gente tem de pensar no mRNA, pelo menos o mRNA, quando está no ribossomo. Uma molécula que traz a sua informação simplesmente pela sequência de nucleotídeos. Isso é o mRNA. Essa é a regra do mRNA. No RNA adaptador, a gente tem que pensar sempre o RNA adaptador como uma fita de RNA, mas toda dobrada, estabelecendo interações entre as pontes, entre as bases nitrogenadas da própria molécula. Tá certo? Então, essa propriedade dos RNAs de transferência faz com que a gente represente esses RNAs de transferência da seguinte maneira. Aqui, a extremidade 3' e aqui a extremidade 5'. É uma molécula só. Agora, nessa molécula de RNA de transferência, existem regiões que são complementares e são capazes de estabelecer interação entre as bases nitrogenadas. Então, isso aqui é um pareamento, e aqui também.
Isso aqui é um pareamento entre essa sequência, que está nessa parte do tRNA, e essa sequência, que está nessa parte do tRNA. Essas duas regiões são complementares, ou pelo menos complementares o suficiente para estabelecerem uma certa região de dupla fita. Mesma coisa aqui. Essa região tem um certo grau de complementariedade com essa, e ocorre um pareamento, essa região com essa região com essa. Ok? Então, o tRNA é uma molécula interessante porque ele se dobra e estabelece interações intramoleculares de uma maneira análoga ao dobramento proteico. Né? A proteína, quando ela é produzida no ribossomo como uma sequência de aminoácidos, ela se enovela, ela adquire uma estrutura tridimensional, e é só por causa disso que ela adquire uma atividade biológica. O RNA de transferência, nesse aspecto, ele é parecido com proteína. Ele tem uma sequência de nucleotídeos, mas ele se dobra e assume uma estrutura tridimensional que é indispensável para a participação dele no processo de síntese de proteína. Então, é muito comum a gente encontrar os tRNAs, os RNAs adaptadores, representados dessa maneira. Cada um desses braços aqui recebe um nome. Esse braço aqui a gente chama de braço aceptor, vocês vão ver por quê. Esse braço aqui chama de braço D. Esse aqui, braço psi. E esse braço aqui, braço do anticódon. Tá bom? Por que esses 4 braços, essas 4 regiões do RNA adaptador recebem esses nomes? Primeiro, braço D é um tipo de base nitrogenada, né, de resíduo de nucleotídeo que está presente invariavelmente em todos os tRNAs nessa região, que é dihidrouridina. É uma variante dos 4 tipos clássicos de nucleotídeos presentes nos RNAs. Dihidrouridina, não tem grande importância, mas é só para que vocês consigam associar por que dessa denominação braço D, de dihidrouridina. Então tem uma base modificada aqui chamada dihidrouridina. A mesma coisa aqui, braço psi. Esse psi, ele representa pseudouridina. É uma outra base nitrogenada modificada que recebe o nome de pseudouridina. A ribose, ela não está ligada no nitrogênio 1, está ligada no carbono 5, né, da uridina. Então é uma base modificada. Então esses 2 braços D e psi recebem esses nomes por causa das bases nitrogenadas modificadas que estão invariavelmente presentes em uma certa posição deles. Agora, esse pontinho aqui eu esqueci. Também aqui tem umas... Isso aqui a gente chama de braço variável. É uma região que varia de 9 a 14, 4 a 19, se não me engano, de extensão entre os diferentes tRNAs. Bom, agora, o que de fato dessas nomenclaturas estranhas aqui que a gente usou, o que de fato é importante que vocês saibam? 2 braços, eu quero que vocês lembrem. Primeiro, braço aceptor. Segundo, braço do anticódon. Vocês têm que saber que todo tRNA tem esses 2 braços. Por que esses 2 braços são os mais importantes? O braço aceptor é o braço... Vou até apagar o nome dos outros aqui para a gente ter mais espaço. Por que recebe o nome braço aceptor? Porque é nesse braço que o aminoácido se liga
covalentemente. Aminoácido ligado covalentemente no braço aceptor. E em que lugar? Na maioria das vezes, extremidade 3' ou é 3' ou é 2'. O importante é que aqui, nessa ponta, a parte 5', extremidade 5' do tRNA, chega aqui na 3', é aqui que o aminoácido se liga covalentemente. Então, o braço aceptor do tRNA, do RNA adaptador, é o braço no qual o aminoácido está ligado covalentemente. Muito importante. Tá bom? Então, o RNA de transferência, RNA transportador, ou melhor, RNA adaptador, o tRNA, ele se liga covalentemente aos aminoácidos. Beleza? Primeiro ponto. Segundo, por que o braço do anticódon é importante? É porque aqui no braço do anticódon que se encontram as 3 bases. Deixa eu apagar aqui, vou dar um exemplo aqui. C, A, U. 3 bases que são complementares ao códon do mRNA. Então, o braço do anticódon carrega aquela sequência de 3 resíduos de ribonucleotídeos que vai estabelecer uma interação com os 3 resíduos de nucleotídeos presentes no mRNA. Então, o braço do anticódon carrega, ou você encontra no braço do anticódon, a região do tRNA que estabelece interação com o mRNA. Então, braço aceptor ligado covalentemente ao aminoácido. Braço do anticódon, a região do RNA de transferência, do RNA adaptador, que estabelece pontes de hidrogênio com o códon do mRNA. Ok? Muitíssimo, muitíssimo importante lembrar desses 2 braços dos RNAs adaptadores. Bem, então isso aqui é um jeitão que a gente tem de representar os tRNAs. Eu vou usar, por simplicidade, uma representação mais compacta, tá? Eu vou representar os tRNAs assim. C, A, U. Meio que vou esconder esses outros 3 bracinhos aqui, que eles não são muito importantes para a gente no momento. E eu vou simplesmente representar assim, 3', 5'. Tá bom? Então essa aqui vai ser a representação mais comum que a gente vai usar para tRNA. Destacando apenas a ponta 3' e do braço aceptor e o anticódon presente no braço do anticódon. Bom, então agora eu vou mostrar para vocês qual é a reação que promove a ligação covalente entre RNA adaptador e aminoácido. Ok, então vou representar aqui C, A, U, aqui eu vou representar a extremidade 3' do tRNA, então vou representar aqui normalmente esse é a adenina, então normalmente o último resíduo, o da extremidade 3' dos tRNAs é a adenina, a adenosina monofosfato. Então está representado aqui. Aqui o carbono 3', aqui o carbono 2'. Como isso aqui é um ribonucleotídeo, no carbono 2' também tem hidroxila. Aqui a adenina e aqui a extremidade 5'. Então esse aqui 3', 5'. Bem, a reação que vai acontecer é vai entrar aqui, entra
participa dessa reação, uma reação de 2 etapas, eu só vou escrever aqui, ATP, libera AMP mais PPI, e vai entrar aqui o aminoácido metionina. Tá bom? Metionina. Como é que é a metionina? Qual é o aminoácido metionina? Vou escrever rapidamente aqui, só para vocês relembrarem. C-O, O-, aqui CH2, S, CH3. Aqui NH3 mais, aqui H. Então, esse aqui é o aminoácido metionina. Tá certo? Esse aminoácido, ele vai ser ligado covalentemente na extremidade 3' desse tRNA. Como é que vai ficar a estrutura? Preste atenção. Eu vou desenhar aqui um pouquinho mais para baixo, para a gente ter espaço ali em cima. Opa. C, A, U, 5 linhas. Agora presta atenção como é que vai ficar aqui. Mesma coisa. OH. Adenina. Agora presta atenção. O. C. Dupla O. C. H. NH3 mais C H H S C H3. Tá aqui. E o nome desse composto aqui, o RNA de transferência, que tem esse anticódon CAU ligado à metionina, a gente chama de metionil tRNA. Então esse aqui é o nome do composto RNA adaptador com anticódon CAU e metionina. Acho que eu escrevi errado. Acho que esse anticódon... Ô, saco. Foi mal, gente. Deixa eu mudar aqui. Depois eu entender por quê. É UAC. UAC. Pronto. Precisa entender por quê. É porque eu fui resolver aqui o negócio da orientação e troquei. Então, olha lá. Metionil tRNA é a metionina ligada covalentemente nesse tRNA que tem o códon CAU, falando de 5' para 3'. Tá bom? Como é que é a reação? Esse grupamento carboxila da metionina reage com a hidroxila do carbono 3'. Depois vocês conferem, eu não sei se é 3' ou é 2'. Em alguns tRNAs, para alguns aminoácidos, eles ficam ligados no carbono 2'. Em outros ficam no 3'. Isso é uma diferença insignificante. Tá bom? Vamos, por simplicidade, vamos generalizar. Os aminoácidos ficam ligados na extremidade 3' dos tRNAs. Ou fica na 3' ou na 2'. Na 5' nunca. Na 5' nunca. Ou fica na 3' ou fica na 2'. Vamos, para simplificar, vamos botar todos na 3'. Então, o grupamento carboxila do aminoácido, esse aqui, carbono alfa, grupamento amino, grupamento carboxílica,
carboxílico, isso aqui é aquela cadeia lateral que varia de aminoácido para aminoácido e hidrogênio. Esse grupamento carboxílico reage com essa hidroxila aqui da extremidade 3' do tRNA. Forma uma ligação covalente. Está aqui. Esse aqui é o grupamento carboxila, que era esse aqui. Tá bom? Aqui o carbono alfa, aqui o grupamento amino, aqui o CH2, que aqui eu representei como CH2, CH, CH, aqui o enxofre e aqui o CH3. Então, aqui nós temos o tRNA ligado covalentemente a um aminoácido, nesse caso é metionina. O nome metionil tRNA. Tá certo? Qual o nome da enzima que catalisa essa reação? Metionil tRNA sintetase. Então, a metionil tRNA sintetase é a enzima que estabelece a ligação covalente entre o RNA de transferência, que tem um códon UAC, CAU de 5' para 3', e metionina, formando metionil tRNA. Esse tRNA aqui é um tRNA que recebe exclusivamente a metionina. A metionil tRNA sintetase, ela reconhece uma classe das 20 classes diferentes de tRNAs que existem, uma classe para cada aminoácido, ela reconhece a classe de tRNAs que tem o códon, o anticódon, UAC no sentido 3', 5'. Então, esses tRNAs que são capazes de reconhecer o códon da metionina, que é A, U, G, esses tRNAs são chamados de metionina tRNA. Ou simplesmente, deixa eu colocar aqui, para ter certeza que vai aparecer no vídeo, tRNA, e escrito assim aqui na parte de cima, MET. Então, esses tRNAs são tRNAs que têm um anticódon capaz de reconhecer o códon equivalente à metionina no mRNA. O códon da metionina é AUG. AUG. Então, o códon do mRNA é capaz de estabelecer um padrão de ponte de hidrogênio com UAC, um padrão perfeito. AUG. UAC. Esse tRNA é chamado de tRNA MET, tRNA metionina. Quem catalisa a ligação covalente entre esse tRNA e a metionina? É uma enzima chamada metionil tRNA sintetase. Produz o quê? O metionil tRNA. O tRNA capaz de reconhecer o códon AUG ligado covalentemente à metionina. Então, isso aqui é um exemplo de uma classe fundamental de enzimas chamadas em conjunto aminoacil tRNA sintetase. Existe pelo menos uma para cada tipo de aminoácido. Então, existem 20 aminoácidos diferentes, existem 20 aminoacil tRNAs diferentes, no mínimo. Cada uma responsável por ligar um aminoácido num tRNA que reconhece o códon equivalente àquele aminoácido. Então, as aminoacil tRNA sintetases, no caso da metionina, a gente chama de metionil tRNA sintetase. No caso da alanina, a gente chama alanil tRNA sintetase. No caso da lisina, a gente chama lisil tRNA sintetase. E assim vai para os 20 aminoácidos diferentes. Tá bom? Então, essas aminoacil tRNA sintetases, elas estabelecem a ligação covalente entre o aminoácido e o seu tRNA. São enzimas muito importantes. Esse processo de ligação do aminoácido ao seu tRNA, a gente
dá o nome de ativação do aminoácido. Você sabia que se você pegar ribossomo, RNA mensageiro e aminoácidos livres, colocar as enzimas envolvidas diretamente na síntese da proteína no ribossomo, mas você colocar aminoácidos livres, não vai haver síntese proteica. O aminoácido livre, ele não é um substrato para o ribossomo, para as enzimas do ribossomo. Quem são os substratos mesmo das enzimas do ribossomo? Vários, mas os aminoácidos ligados covalentemente aos tRNAs. Os aminoácidos ligados covalentemente aos tRNAs, ou, falando de outra maneira, os aminoacil-tRNAs, esses sim são substratos para a síntese proteica ribossomal. Aminoácido livre, gente, não tem nenhuma capacidade de entrar no ribossomo e participar da síntese proteica. O aminoácido tem que ser primeiro ligado ao seu tRNA numa reação catalisada pela aminoacil-tRNA sintetase, para dessa forma, ligado covalentemente ao seu tRNA, ele assim ir para o ribossomo e participar da síntese da produção da nova molécula proteica. Então lembra, pessoal, aminoacil-tRNA sintetase, as enzimas que ativam o aminoácido e definem a entrada deles no processo de tradução, de síntese proteica. Vamos dar um exemplo agora da síntese de uma proteína que é um polímero de metionina. Tá bom? Só para simplificar, vamos usar só um tipo de aminoácido. Então, eu quero destacar nesse exemplo as partes dos aminoacil-tRNAs, nesse caso dos metionil-tRNAs, que reagem entre si para formar essa proteína hipotética que seria uma polimetionina, uma proteína só com resíduos de metionina. Então, vamos dar esse exemplo bem simplório, só para a gente... Então, primeira coisa, eu vou escrever aqui 5 linhas, segue. Eu vou escrever aqui vários códons, segue aqui, de metionina. A, U, G, A, U, G, A, U, G, A, U, G, e aí segue. Seria um mRNA, então isso aqui seria um mRNA hipotético, né? Depois nós vamos discutir mais algumas coisas sobre isso aqui, mas um mRNA que só teria códons para metionina. A gente vai ver depois se de fato, quando eu escrevo assim, e eu sublinho assim, só existem, e isso me garante que esse mRNA só traz códons para metionina. Depois a gente discute isso. No momento, vamos usar essa parte do exemplo. Um mRNA que só tem AUG, 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 então ele vai produzir, ou ele traz a informação para produzir uma proteína que é um polímero de metionina. Então vão entrar aqui nesse processo de síntese proteica apenas os metionil-tRNAs, tá bom? Tudo isso aqui vai acontecer dentro de um ribossomo. Eu vou desenhar aqui o ribossomo. Não está em escala. Aqui. Então, aqui seria o ribossomo. Somos sem estar em escala, e eu vou desenhar aqui 2 metionil-tRNAs. Então, primeiro, esse aqui é o códon da metionina, aonde o anticódon se estabelece. U, pareando com A pareando com U, C, pareando com G. Ele segue por aqui até o braço aceptor, aqui. Agora, se eu perguntar para vocês que extremidade é essa, como o tRNA, o RNA adaptador, está pareando, 2, 3, está pareando com o anticódon,
e esse pareamento tem que ser antiparalelo, todo pareamento entre ácidos nucleicos é antiparalelo. Se essa aqui é a extremidade 5' do mRNA, essa extremidade aqui do tRNA tem que ser a extremidade 3'. Como essa ponta aqui é a 3' do mRNA, essa ponta aqui tem que ser a extremidade 5', tá bom? Então, se você imagina o tRNA aberto, né, esticado aqui, a extremidade de 5' tem que ficar mais perto da 3', já que essas regiões aqui estão pareando. Então, lembra, todo pareamento entre ácidos nucleicos é um pareamento antiparalelo. Essa regra vale até para o pareamento RNA adaptador mRNA, que é um pareamento que ocorre em apenas 3, forma apenas 3 pares de base. E esse último par aqui, depois a gente vai discutir, é um par meio fraco, meio fracote, né? Então, é um pareamento muito tênue que ocorre entre o tRNA e o mRNA. No entanto, esse pareamento garante especificidade, né? E obedece a essa obrigatoriedade do pareamento ser antiparalelo. Então, a extremidade 3' do tRNA está aqui, a 5' está aqui. Então, o metionil está nesse ponto aqui. O, a gente vai supor sempre na extremidade 3', C, dupla O, carbono alfa. Foi mal, escreveu NH3 aqui em cima. NH3 mais H, C, H. Consertem, eu esqueci, a metionina tem 2 CH2, eu escrevi um só. S, C, H3. Essa aqui é a cadeia lateral da metionina. Carbono alfa, CH2, CH2, S, CH3. Eu fui dar uma olhadinha ali, que eu desconfiava que eu tinha colocado um CH2 a menos na cadeia lateral da metionina. Então, são 2 CH2, enxofre, CH3. Então, está aqui o aminoacil tRNA ligado no primeiro códon, nesse caso, um metionil tRNA, porque o códon é o G. No segundo, vai entrar, mesma coisa, U, A, C. Três linhas. Aqui 5 linhas. 3 linhas. O, C, dupla O, C, H. Eu vou desenhar só para facilitar aqui. Colocar o hidrogênio aqui. E aqui eu vou colocar a cadeia lateral da metionina. Vou fazer assim, CH2, CH2, S, CH3. Também a metionina é a mesma coisa, só um jeito mais prático de escrever, só para facilitar aqui o desenho. Tá bom? Mas é a mesma coisa, essa cadeia lateral aqui é igual a essa. Só escrevi de um jeito diferente e desobedeci um pouquinho a regra, botei lá para o lado direito. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Quando esses dois metionil tRNAs entram no ribossomo e vão formar a primeira ligação covalente, e esse é o ponto que eu queria destacar para vocês, quais são os grupamentos que reagem, pessoal? Presta atenção. Esse grupamento carboxila aqui, que está ligado no carbono 3' do tRNA, ele é transferido para o grupamento amino do aminoacil tRNA seguinte, nesse caso, de novo, um metionil tRNA. Então, esse grupamento aqui, carboxila, que está ligado covalentemente ao tRNA, ele é transferido para o grupamento amino, né, do aminoacil tRNA do próximo códon, nesse caso um metionil tRNA também. Então, a ligação peptídica ela ocorre entre esses dois grupos. Carboxila, que está ligado covalentemente, amino, que está livre.
Beleza? Então essa é a reação que forma a ligação peptídica, a primeira ligação peptídica. Tá bom? Nesse caso aqui, o primeiro esse primeiro metionil tRNA, ele está posicionado, depois vocês vão entender porquê, num lugar que a gente chama de sítio P. Esse segundo metionil tRNA está numa região do ribossomo que a gente conhece como sítio A. Vocês vão entender daqui a pouco. Então agora acho que a gente pode... Isso aqui vai ficar meio confuso, mas tudo bem. Vou colocar aqui, ribossomo, sítio P, sítio A, é uma nomenclatura que a gente usa para se referir a lugares específicos do ribossomo. Então agora eu vou desenhar isso aqui de novo, mas eu vou desenhar já com essa metionina transferida para essa aqui. Presta atenção que eu vou fazer rapidinho. Pronto, está aqui desenhado, meio confuso, mas vocês vão ser capazes de identificar. Depois que a metionina, que estava nesse primeiro tRNA, ela estava ligada aqui, ela foi transferida pelo carbono, pelo agrupamento carboxy, para esse grupamento amino da metionina seguinte, surgiu a primeira ligação peptídica, a ligação que uniu as duas metioninas, o grupamento carboxílico da primeira com o grupamento amino da segunda. Então agora a gente tem no sítio A o tRNA da metionina ligado covalentemente a duas metioninas, a uma metionina direto pelo carbono 3' e essa metionina está ligada por uma ligação peptídica a mais uma metionina. Tá certo? Então, essa foi a transferência de um aminoácido para o outro, com a formação da primeira ligação peptídica. Ok? Então, depois, a próxima etapa seria o ribossomo se mover na distância de um códon, de maneira que esse tRNA ligado nas duas metioninas, ele ia se posicionar aqui, no sítio P. E o próximo códon, que também nesse caso, nesse exemplo é AUG, surgiria aqui no sítio A. Tá certo? Na verdade, sítio P, esse movimento do ribossomo pelo mRNA, a gente chama de translocação do ribossomo. Translocação é o movimento do ribossomo que o ribossomo faz de um códon, tá certo? Para se posicionar da maneira correta para mais um round de síntese de formação de ligação peptídica. Translocação. Os nomes sítio P e sítio A vêm do fato de, depois da translocação, no sítio P existe um tRNA ligado a um peptidil, ou seja, não é um aminoácido só, é mais de um aminoácido. Então é um peptídeo. Então depois da translocação, no sítio P fica localizado um tRNA ligado a um peptídeo. No sítio A fica localizado o códon que vai receber um aminoacil tRNA, um tRNA que vai trazer um aminoácido só, tá certo? Então esses nomes P e A vêm depois
Depois da translocação, no sítio P se encontra um peptidil tRNA. No sítio A, está livre para a entrada de um aminoácido tRNA. Esse desenho aqui que eu fiz é antes da translocação. Antes. Depois da translocação, isso aqui, que é um dimetionil tRNA, vai ficar localizado no sítio P. Ok? Então, pessoal, tentem desenhar isso novamente, né, para vocês irem se familiarizando tanto com essas nomenclaturas, mas o mais importante, pessoal, desse esquema que eu fiz aqui, é que vocês se acostumem a lidar com estrutura de aminoácido e essas terminações 3' e 5'. Então, vocês estão vendo aqui, o que eu exemplifiquei foi a formação da primeira ligação peptídica, né? Esse processo aqui se repete milhares e milhares de vezes para você produzir uma proteína de 1.500, 2.000, 3.000 resíduos, como as que existem no nosso corpo. Ok? Então, Tentem desenhar novamente esse esquema aqui, sem olhar, para ver se vocês conseguem, ou pelo menos colocar nas posições corretas, o carbono alfa, a extremidade 3' OH, 5' fosfato, pareamento antiparalelo. Nesse exemplo, existem vários aspectos que eu julgo importante que vocês sejam capazes de reproduzir. Ok? Então é isso.